Muito obrigado, pastor Gondim. Eu lhe amo, viu, meu amigo? Também lhe amo, querido. Deus te abençoe. Força aí, viu, garoto? Amém. Deus está contigo aí. Pastor, é contigo aí, meu amigo. Ok, pastor. Primeiramente, tenho que dizer que te conheci há poucas semanas atrás e quero dizer que amo você, cara. Amém. Glória a Deus. Você é muito especial. Eu sinto a presença do Espírito Santo todo o tempo quando te vejo. Glória Eu a acho Deus. que não tem glória maior do que essa. Que Verdade. Deus te use muito mais, viu, pastor? Muito mais. Muito obrigado, Quero querido. dizer que amo a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Vocês são maravilhosos. Eu tenho aprendido com todos, cada um de vocês. Vocês são muito especiais. E quero dizer também que eu tinha planejado pregar algo, mas o Senhor tocou meu coração para falar de outra coisa. Porém, a minha vida nesses últimos dias tem sido uma correria muito grande. A palavra que tenho hoje está toda em inglês, mas eu queria que você não lesse o texto que vou mostrar, leia o texto na sua casa, na sua Bíblia. Eu só quero que você ouça o que Deus vai nos falar, porque o PowerPoint que eu tenho está em inglês, não tive condição de parar e fazê-lo. Mas Deus estará conosco, fazendo todo o trabalho. Eu posso transmitir tela agora, né, pastor? Está liberado aí, meu pastor. Muito bem. Então, nós vamos agora abrir aqui um PowerPoint. Muito bem. Só um minutinho. Ok. O Senhor quer nos falar hoje uma mensagem vinda diretamente do céu. E essa mensagem nos diz que Ele é o Deus das maravilhas. É um Deus maravilhoso e Ele é o Deus das maravilhas. Começando, abra a sua Bíblia em Salmo 46:10. E nós queremos ler para você a primeira parte que diz assim: se acalme, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós nessa manhã. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Antes da pandemia, meus queridos, os níveis de ansiedade nas pessoas, a síndrome de pensamento acelerado, inclusive eu era vítima dessa enfermidade. O estresse, a síndrome do pânico, algumas pessoas de minha família já passaram por isso. As doenças psicossomáticas, as doenças pós-traumáticas, tudo isso tem aumentado de maneira tremenda na vida das pessoas. E depois da pandemia, todas essas doenças ainda aumentaram a níveis desesperadores. A sociedade está enferma. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas sofrem de doenças neurológicas, como Alzheimer, doença de Parkinson, problemas múltiplos de esclerose, epilepsia, doenças como fibromialgia, doenças como dores de cabeça crônica, problemas diversos no cérebro, neuroinfecções. Mais ou menos quase 7 milhões de pessoas estão morrendo de doenças no cérebro nessa época em que nós estamos vivendo. E eu quero ler para vocês um verso que irmão White escreveu muitos anos atrás. Virá um tempo, presta bem atenção, virá um tempo quando haverá uma tristeza no mundo, que não haverá bálsamo que poderá curar. Será, queridos, que nós estamos vivendo esse momento? Virá um tempo que haverá uma tristeza no mundo, que nenhum bálsamo humano poderá curar. Meus queridos, será que nós estamos vivendo isso?
Será que agora os homens estão quase desmaiando de terror pela perspectiva das coisas que estão sobrevindo ao mundo? Eu venho do Reino Unido e a notícia de ontem é que o Reino Unido está na sua pior crise financeira, uma quebra econômica nos últimos 300 anos. Você ouviu? É que, na verdade, eles queriam dizer a maior crise econômica da história. As pessoas estão pasmas, sem saber o que fazer. Mas Isaías 49, verso 15, nos diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filhinho que ainda mama? Pode ela não ter amor por aquele que nasceu? Mesmo que essa mãe se esquecesse, eu, todavia, jamais, jamais me esquecerei de você. Eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha história. A minha história é muito parecida com a história do filho pródigo. Vocês estão vendo aí um saco de dinheiro. Quando eu era jovem, aproximadamente 18 anos de idade, eu trabalhava com compra e venda de ouro em barras e lingotes. E vocês imaginam uma pessoa trabalhar vendendo ouro? Você pode imaginar quanto essa pessoa pode ganhar. E eu ganhava muito dinheiro nessa época, tanto dinheiro que eu não sabia o que fazer. Eu ganhava dinheiro em sacos, queridos. E uma vez a minha esposa estava num hotel comigo, na beira-mar da praia de Natal, e eu cheguei com mais um saco de dinheiro lá. Ela estava deitada na cama, eu enfiava as mãos nesse saco de dinheiro, jogava para cima e dizia assim para ela: mulher, está chovendo dinheiro na nossa vida. Mas quanto mais Deus me abençoava, mais distante eu ficava dele, até que um dia eu fui embora da casa do meu pai. Eu era adventista, e então os 10 piores anos da minha vida aconteceram. Foram 10 anos jogados na lata do lixo, 10 anos distante do Espírito, 10 anos distante de Jesus Cristo. Foram os piores anos da minha vida. Um dia, como filho pródigo, o dinheiro então acabou. E junto com a falta de dinheiro veio também a prisão. Naquela cela fria, numa noite terrível, em que fui aprisionado no meio de uma confusão, viciado, sujo, quebrado, miserável, destruído. Ali estava eu, atrás das grades. Eu podia quase escutar a voz de Satanás, as suas gargalhadas, alegrando-se porque aquele que estava na igreja, nos braços de Jesus, estava jogado numa cadeia. Mas eu disse a Deus: se o Senhor me tirar daqui, eu vou voltar para os teus braços. E o Senhor me libertou, não passou mais de uma noite, mas as consequências de minha vida desregrada, prostituída, viciada, miserável, louca, foram grandes. Aquele jovem, um protótipo de prosperidade e de riqueza, agora tinha literalmente sapatos furados. Eu só tinha uma calça para vestir. Eu só tinha uma camisa para vestir. E eu só tinha um sapato. E os sapatos estavam furados. Eu estava como um mendigo. Mas a minha mãe orava por mim. Ela escreveu na Bíblia, um dia que eu estava visitando, meus irmãos falavam de Deus e eu dizia: não me fale de Deus, não me fale de voltar para a igreja, eu não quero saber nada disso. Mas ao abrir a Bíblia, eu abri, vejam que coisa incrível, tantas folhas para ler, mas Deus me levou para uma folha onde a minha mãe escreveu com a sua linda letra: hoje eu orei por meu filho.
e faziam muitos anos da data. Ela escreveu isso e escreveu a data. Aquilo partiu meu coração. Aquilo ali fez meu coração derreter como cera. Mas a palavra de Deus fala em Isaías 60, verso 2, olha, as trevas cobrem a terra e a escuridão está sobre os povos, mas sobre você se ergue o Senhor e a sua glória será derramada sobre você. Aquelas palavras foram reais na minha vida. Sabe, queridos, um dia eu senti a mão de Deus invisível me arrastar para a igreja. Era noite, era uma quarta-feira. E naquele culto de oração, guiado por Deus, levado por Deus, com uma carteira de cigarro no bolso, viciado, quebrado, destruído, eu me arrastei para a igreja. Uma força me levou para lá. Ah, irmãos, eu não posso descrever o meu choro. Vocês não podem imaginar como eu chorava, porque o Senhor me tocou para voltar. E ali, como filho pródigo, eu agradecia a Deus e chorava muito. E eu dizia assim, eu agradeço pelo Espírito Santo me esperar esses 10 anos. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Espírito Santo, obrigado pela tua paciência. Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado. E o Senhor refez a minha vida, e o Senhor me levou para lugares distantes, e eu me formei, me tornei um pastor. E eu fui chamado para ser pastor distrital, e depois fui chamado para ser missionário além-mar, e o Senhor me levou para o extremo do mundo. O Senhor me levou para as Ilhas Falkland, conhecidas por todos como as Ilhas Malvinas, e lá, no fim do mundo, pertinho do Polo Sul, com os ventos assustadores, ali estava eu para pregar o Evangelho. A terra dos pinguins, a terra onde a natureza, uma natureza diferente, estranha, desértica e bela ao mesmo tempo. Aqui está minha esposa, ela não é escultora de gelo, ela simplesmente achou essa escultura bonita e nós tiramos uma foto. Essa é uma foto da casinha que nós estávamos, outra escultura. Agora eu queria mostrar para vocês o sorriso de felicidade da minha esposa. A felicidade de descobrir que não há nada melhor do que trazer pessoas para Cristo. Não há nada melhor do que esquecer-se de si mesmo e trazer pessoas aos pés de Jesus. E nós estávamos sendo usados ali naquelas ilhas. E muitos milagres aconteceram, milagres tremendos, que nós não temos tempo de contar, mas eu vou contar alguns de maneira muito sucinta, muito rápida. Nós precisávamos de um visto para entrar num quartel, porque as ilhas tinham somente 3.000 habitantes, não havia presença adventista, e também tinha 3.000 soldados guardando as ilhas. 3.000 habitantes e 3.000 soldados guardando as ilhas. E nós queríamos visitar o quartel, mas não podia ter a visita de estrangeiros. E as pessoas diziam, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai ter o visto, o passaporte para entrar, a credencial para entrar no quartel. Mas eu orava, as pessoas oravam, minha esposa orava e eu orava, e eu contratei um táxi para me levar até o quartel, e o motorista perguntou, você vai fazer o que lá? Eu disse, eu vou tentar conseguir uma credencial para entrar no quartel e pregar o evangelho, e ele disse assim, olha, não existe essa credencial, ninguém consegue atualmente entrar naquele quartel, e queridos, eu estou resumindo a história, eu disse, mas mesmo assim eu vou, porque Deus é poderoso. E eu fui ao quartel, e ao entrar no quartel, um capitão me recebeu, sorrindo. E ele disse, o que deseja? Eu disse para ele, eu desejo uma credencial para poder ter livre acesso de visitar o quartel. E ele disse assim, pois não,
por favor, me aguarde por 15 minutos, por alguns minutos. E por 15 minutos após, ele veio com essa credencial que você está vendo, entregou na minha mão e o milagre aconteceu. Queridos, eu quero agora dar um testemunho para você. Eu vivia atrás das minhas coisas, eu vivia atrás de ficar rico, eu vivia atrás das coisas desse mundo e eu me sentia o mais miserável dos homens, mesmo ganhando dinheiro, eu me sentia vazio, miserável, distante, um senso de desespero. Eu tinha crises nervosas terríveis, eu tinha ataques de nervos terríveis. Eu não posso descrevê-lo, eu não posso descrever isso para vocês, mas, queridos, quando eu comecei a trabalhar para Deus, quando eu esqueci de mim mesmo, quando eu comecei a trazer pessoas para Jesus, milagres tremendos começaram a acontecer. Quando eu me tornei um missionário para Deus, os céus começaram a se mover e eu vi coisas tremendas acontecerem. E eu quero falar para vocês uma das coisas que eu prego em todas as minhas pregações. Você quer ser realizado, você quer ver milagres acontecendo na sua vida, deixe-me dizer isso. Quando a sua vontade, querido, se harmoniza com a vontade de Deus, essa vontade se torna onipotente. Nada poderá te deter, nada poderá segurar mais você. O Senhor fará maravilhas e grandiosas obras em sua vida. Você será feliz como nunca quando a sua vontade estiver em harmonia com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Essa vontade se torna onipotente. Assim, essa senhora, ela é dona de uma repetidora de televisão nas Ilhas Falkland. E lá nós procuramos essa empresa para instalar a TV Novo Tempo, conhecida como a Hope Channel. E essa senhora disse, olha, não há sinal, o sinal é muito fraco, porque a antena está no extremo norte, nos Estados Unidos, e nós estamos no extremo sul, quase perto do Polo Sul. Mas nós vamos tentar fazer alguma coisa. Eu disse, tente, porque meu Deus é poderoso. E ela fez os testes e me chamou. E quando ela me chamou, os seus olhos estavam arregalados, e ela disse assim, você é um cara de sorte. Eu disse, por que eu sou um cara de sorte? Ela disse assim, coisas estranhas estão acontecendo. E eu disse, por que você está me falando isso? E ela disse assim, quando nós ligamos as máquinas para retransmitir o sinal do satélite adventista, as máquinas dizem, não há sinal. O sinal é muito fraco, não há sinal. Mas quando nós ligamos as televisões estão cristalinas, com imagem perfeita e com som perfeito. Você é um cara de sorte. E eu disse para ela assim, eu não sou um cara de sorte. Eu disse para ela, eu tenho um Deus todo-poderoso. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece. Olhem só esse mapa da transmissão satelital. O satélite adventista que vem lá dos Estados Unidos. As imagens mostram aqui diferentes cores das ondas do satélite. E aí passa pelo Brasil, depois vem a Argentina, vocês estão vendo, o Chile. Lá embaixo, fora das ondas satelitais, existe, então, uns pontozinhos. Esses pontozinhos, fora da onda satelital, são as Ilhas Falkland. Queridos, essa é uma foto do sistema satelital que não alcança as ilhas, mas no poder de Deus, o seu braço se estende e ele ouve os seus filhos, ele move o sol, ele segura o sol por quantas vezes ele quiser, ele faz dia e noite, ele faz noite e dia, e ele puxa as ondas satelitais para onde ele quiser. E o milagre aconteceu. E até hoje, as Ilhas Falkland tem um sinal que não existe, mas existe no poder de Deus. A Hope Channel, o canal Novo Tempo, está nas ilhas até o dia de hoje. Nós morávamos numa casa pequenininha, a casa balançava com os ventos fortes. Um dia eu tirei férias, e quando tirei férias, o vizinho me ligou e disse assim, olha, você tem que voltar para sua casa. E eu disse para ele, por quê? Ele disse, porque deu um vento aqui nas ilhas que levou a tua cerca. A tua cerca não está mais lá porque o vento levou. E assim eram os ventos.
e eu era balançado nessa casinha para dormir, e nós não tínhamos uma igreja, nós precisávamos ter uma casa-igreja, e aquilo era impossível, porque as leis do país não permitiam que estrangeiros comprassem terra, não permitia que estrangeiros comprassem casa. E um dia eu estava no supermercado, e nesse supermercado, o diretor do supermercado veio ao meu encontro, e ele cheio de preconceitos, um britânico, aquele homem ali, né, brincando agora de sangue azul, ele chegava ali para mim, chegou e disse assim: o que é que vocês estão fazendo aqui? E eu disse para ele: nós estamos aqui para montar uma faculdade, porque esse era o plano inicial, e nós estamos procurando uma terra para construir uma casa primeiro, etc. Ele disse assim: vocês nunca vão construir nada aqui, vocês nunca vão comprar terra aqui, porque as terras pertencem aos Falklanders, os que moram nas Ilhas Falkland, e nós não permitiremos jamais. Isso é uma lei, e a lei diz que vocês não poderão comprar terra. Mas a igreja estava orando, a divisão sul-americana estava orando, e aí está a foto do pequeno congresso de deputados federais. E, queridos, depois de 4 anos, depois de vários nãos que os missionários antes receberam, não conseguiram jamais. Eles queriam comprar a casa, o congresso barrava. Queria comprar a casa, o congresso barrava. Por 3 vezes o congresso barrou. Mas agora, o poder de Deus foi em manifesto. E vocês sabem o que aconteceu? O Congresso mudou a lei do país para que a compra pudesse ser feita. E houve uma batalha, como uma das maiores batalhas naquele Congresso. Mas o Senhor Deus mudou a lei daquele país e nós podemos comprar uma casa. Isaías 45, verso 2, diz assim... Isaías 45, verso 2. Eu irei à frente de você, eu irei à sua frente, eu nivelarei as montanhas, eu derrubarei as montanhas, eu quebrarei os portões de bronze e eu destruirei as barras de ferro. Meus queridos, você está passando por algum problema no seu casamento, você está passando por alguma dor que você não suporta, você tem alguma coisa, você precisa de um trabalho, você está desempregado, o Senhor vai à sua frente, o Senhor nivelará as montanhas, o Senhor quebrará os portões de bronze e o Senhor destruirá as barras de ferro. Esse é o Deus que eu conheço. Nós começamos então a evangelizar as ilhas com livros, e todos os moradores das ilhas receberam livros, mas os britânicos não querem nada com Deus. Nós vivemos agora nessa sociedade pós-moderna que chama-se até mesmo pós-cristã. E eles preferem acreditar em ET do que acreditar em Jesus Cristo. E a gente enviou livros para todos eles e eles mandaram cartas de volta para nós. E as cartas diziam assim: não ponham esse lixo na nossa caixa postal. Não ponha essa porcaria em nossa caixa postal. Nós não queremos nada com Deus. E outros diziam assim: nós amamos a Satanás. A situação era desanimadora, mas o Senhor Deus estava operando, o seu espírito pairava sobre aquelas ilhas, queridos. Como eu disse para vocês, a casa foi comprada. E agora nós temos um lugar com 2 cozinhas, com todos os talheres, com todas as máquinas, com toda a parte necessária, um terreno enorme para construir outras coisas. E essa é a vista da sala onde nós fazíamos os cultos. Uma vista para o mar, uma vista para as montanhas, porque Deus, quando realiza um milagre, os seus milagres são tremendos. E eu quero dizer para você, está demorando o milagre na sua vida. Espera só um pouquinho mais. Aperta os cintos, porque você vai ver a glória do Senhor ser derramada em sua vida. E você vai ver milagres que você jamais imaginou que poderiam acontecer. Quando? Quando você esquecer de você, Deus cuida de você. Quando você parar de procurar as coisas desse mundo e a sua preocupação for a presença do Espírito Santo em você, quando a sua preocupação for agradar o Senhor se agradará de você.
e você vai ver as coisas acontecendo. Segundo Crônicas, capítulo 20, 17. Segundo Crônicas, capítulo 20, 17. Você não lutará essa batalha. Coloque-se em sua posição, se erga e veja a grande libertação que o Senhor te dará. Essa batalha dessa enfermidade não é sua, é de Deus. Essa batalha da crise financeira não é sua, é de Deus. A batalha no seu casamento não é sua, é de Deus. A dor no seu coração não é sua, ela é de Deus. A sua depressão, ela não é sua. Essa depressão é uma batalha que o Senhor travará. O desânimo, as tristezas, essa batalha não é sua, somente se erga. Tome a sua posição e veja a grande libertação que o Senhor dará para você. Pessoas foram convertidas. O diretor da prisão das ilhas era um homem de face sisuda, um homem de coração duro, um homem que quase não ria, mas depois de visitarmos o preso que estava lá, um preso filho de um adventista, ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu posso lhe pedir um favor? E eu disse: pode. E ele disse assim: você tem uma Bíblia? Ah, queridos, que alegria! Que alegria de ver aquele diretor de hospital sisudo agora sorrindo e pedindo uma Bíblia para ler. Essa família é a família do Danilo. Ali no extremo, a sua esposa, vestida de preto, a Dinelli, um homem budista, desesperado, alcoolizado, passando por divórcio com a sua família, pensando em suicidar-se. E ele estava nas ruas frias e tempestuosas das Ilhas Falkland, das Ilhas Malvinas. E ele dizia qual o sentido da vida. E ele nos conheceu. O Espírito Santo levou ele até a nossa casa. E ele conheceu a Jesus. E com poucas lições ele perguntou: o que é que eu faço para ser batizado? E agora essa família, separada antes, quase no divórcio, alcoolizados, desesperados, agora se tornam filhos e filhas do Altíssimo. Todos desceram as águas batismais, marido, mulher e os seus filhos. Agora, mais uma vez, olha a cara da minha esposa. Olha a felicidade, queridos. Não existe alegria maior do que trabalhar com o Espírito Santo. Não existe, meus queridos. Se você não é missionário, alguma coisa estranha está acontecendo na sua vida. Porque você pode ser missionário fazendo um pão e entregando para o seu vizinho. Você pode ser missionário fazendo um almoço e convidando seus vizinhos para almoçarem com você. Todo aquele que é nascido no reino de Deus é missionário por natureza. Algumas pessoas foram batizadas. Essa é uma jovem das Ilhas Santa Helena. Nós montamos dentro da nossa cozinha uma piscina dentro da cozinha, porque a casa que Deus nos deu foi uma casa enorme. E ali também uma outra filipina foi batizada. Muitas pessoas já foram batizadas. Hoje as ilhas têm uma igreja. Pela primeira vez na história das ilhas nós temos uma igreja. E o Senhor hoje quer usar você. O Senhor quer derramar o seu Espírito sobre você. O Senhor quer usar você de maneira poderosa. E essa era a sala, agora uma sala cheia de pessoas buscando ao Senhor, aonde há Deus, aonde há o Espírito, a fartura de todos os aspectos, a fartura de alegria, a fartura de alimentos, a fartura de vestes, a fartura de paz. Gente de todas as raças, como o Peru, como o Zimbábue, como muitos países se entregando a Jesus Cristo. Agora eu quero falar para vocês dessas duas pessoas. Essa dona Ângela, a mãe da minha esposa. Esse é o senhor José Custódio, pai da minha esposa. Ele era Rosa Cruz. Ele falava ao ouvido do bode. Ele fazia sacrifícios para Satanás. Ele conversava com a serpente. Ele invocava o espírito da serpente. Mas um dia, esse homem pegou um revólver para se suicidar.
E Deus o chamou, o Espírito Santo o chamou das trevas. E ele converteu-se ao cristianismo, tornou-se um adventista e um dos maiores missionários na igreja adventista. Mas um dia minha esposa estava comigo nas ilhas, trabalhando para Deus, e ela recebeu uma ligação. A ligação dizia assim: a sua mãe levou uma queda, está muito doente. A minha esposa chorava muito. E depois a segunda ligação foi: a sua mãe acabou de falecer. E a minha esposa chorava e dizia: eu não tive a alegria de me despedir da minha mãe. Eu não tive a alegria de dar o último beijo na minha mãe. Eu não tive a alegria de abraçar a minha mãezinha. Eu não tive a alegria de beijar a sua face. Eu perdi a minha mãe, porque nós não tínhamos avião à disposição nas ilhas. Os aviões eram semanais e não tivemos tempo para que a minha esposa se despedisse de sua mãe. Então, queridos, a dor era muito grande. E depois de algumas semanas, outra ligação. O seu José Custódio, sentindo muito a falta da sua esposa, também veio a falecer. Elizabeth, sentimos muito te dizer, mas agora o seu pai acabou de falecer. Queridos, minha esposa trabalhando para Deus e a sua mãe falece. Minha esposa trabalhando para Deus e o seu pai, semana depois, vem a falecer. Olha o que irmão White fala para todos aqueles que são servos e trabalhadores de Deus. Provas duras e tragédias podem acontecer, mesmo para aqueles que estão vivendo para Deus e trabalhando para Deus. Meu querido, olha, escuta bem o que eu vou te dizer agora. Você está na igreja, você é adventista há tantos anos, mas você passa por provações. Saiba que as provações, elas existem na vida de todo aquele que caminha com Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pense um pouco sobre Jeremias, jogado num poço fétido. Pense um pouco sobre Daniel, jogado na cova dos leões, os seus amigos jogados na fornalha ardente. Pensa um pouco sobre Isaías, o servo de Deus que foi cerrado ao meio. Pensa um pouco sobre Ellen White, que olhou para sua casa, olhando para sua mobília, e ela via que uma cadeira não combinava com a outra cadeira. A irmã White vivia de doações, e os seus móveis não combinavam uns com os outros. Irmã White passou frio, irmã White passou necessidades, queridos. Agora olhemos para Jesus. Jesus sofreu solidão. Jesus sofreu desprezo. Jesus sofreu traição. Jesus sofreu angústias. Jesus, o Filho do Deus vivo, sofreu dor. Jesus sofreu desapontamentos. Jesus sofreu tortura. Jesus sofreu morte e morte de cruz, queridos. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Vê a vida que Jesus viveu. Agora eu vou voltar para vocês agora um pouco para a minha vida e falando para vocês um pouco o que nós estamos passando. Eu falei para o meu irmão mais velho, eu disse para ele: "Si, eu não sei como é que eu vou pregar, porque eu não estou com cabeça para pregar, com minha mãe desse jeito. Como o pastor Wagner falou, a nossa mãe está com últimas horas de vida. Mas eu estou agora pregando para vocês porque não há força nenhuma em mim. Eu estou pregando para vocês porque o Espírito me impele a fazer isso. O Espírito doce, Espírito poderoso, Espírito maravilhoso, Espírito me impele a pregar. Por isso que estou pregando aqui. E a minha mãe dizia assim, olha, nós íamos para lá porque ela é a nossa grande conselheira. Ela é aquela pessoa que nos dá paz, aquela pessoa que nos dá, com seu olhar, com seu sorriso, ela nos consolava. E nós íamos para lá contar para elas as agruras, as dificuldades da vida, e minha mãe falava isso para mim, eu nunca me esqueci.
E eu quero falar para vocês, ela dizia assim, meu filho, a vida aqui nessa terra é um vale de lágrimas. A vida aqui nessa terra, meu filho, é um vale de lágrimas. Eu sei muito bem o que é isso. E ela sabe muito bem o que é isso. Mas Ezequiel 36, 24, meu querido. Minha querida que está me ouvindo, você que está no YouTube, você que está aqui no Zoom, olha só, Ezequiel 36, verso 24. Eu vou ler para você agora. Diz assim, Ezequiel 36, 24. Eu tomarei você de entre os gentios, e eu reunirei você de todas as nações, e eu trarei você para a sua própria terra. Meus queridos, a tempestade vai passar, a tormenta vai passar, a dor vai passar, toda lágrima será enxugada. O Senhor diz assim, eis que faço novas todas as coisas. Deus faz tudo novo, de novo, se for o seu querer. Você lembra dessa música dos Arautos do Rei? Eu reunirei vocês e trarei vocês de todas as nações e levarei vocês para a minha cidade. Essa é a palavra do Senhor para você. Agora eu vou ler para você o que a nossa querida White escreveu há tempos atrás. Ela diz assim, as aflições, presta bem atenção, as aflições, as cruzes, as tentações, as adversidades da vida, as duras coisas na vida são os meios que Deus usa para nos refinar, para nos santificar e nos fazer dignos do seu reino. Aleluia! Glória a Deus. Se for para me fazer digno do seu reino, que venham as provações. Se for para me fazer digno do seu reino, que venham as aflições. Se for para o meu coração ser refinado, meu espírito ser refinado na fornalha da aflição, que venha, Senhor. E assim como o filho que está na cadeira do dentista, agarra as mãos do pai ou da mãe, sabendo que vai sofrer, mas seu pai está ali segurando a sua mão, eu seguro a mão do meu mestre. E que você segure a mão do pai e atravesse o vale, atravesse o fogo e caminhe sobre o mar, porque a chama não vai arder, não, porque ele traz consolação. Você não vai se afundar, não, porque a sua mão lhe sustenta, mas seu coração será trabalhado e você será digno do reino dos céus pelo trabalho do Espírito Santo em sua vida. Você está orando muito tempo e não obtém resposta, está se sentindo desencorajado. Isaías 49:8 agora. Isaías 49. No meu tempo. Isaías 49:8. Isaías 49:8. No meu tempo, no tempo do meu favor, eu te responderei, e no dia da salvação, eu te ajudarei. Esse dia vai chegar. A resposta está vindo, querido. Aguenta mais um pouquinho. A resposta está vindo. O dia da salvação está vindo. No meu tempo, diz o Senhor, eu te responderei. E no dia da salvação, eu te ajudarei. Isaías 49:13 agora. Isaías 49:13. Isaías 49:13. Canta de alegria, céus. Se regozija, terra. Canta em sons, em músicas, montanhas, porque o Senhor conforta seu povo. Olha só, meus queridos, o Senhor conforta o seu povo e terá compaixão dos seus aflitos. O Senhor conforta o seu povo e terá compaixão dos seus aflitos. Meus queridos, a palavra do Senhor hoje nos diz: aquietai-vos, fique calmo e saiba que eu sou Deus. Eu quero agora terminar essa mensagem
dizendo a você que eu oro a Deus por uma das maiores descobertas da minha vida. 53 anos de idade, aproximadamente 10 anos como pastor. E eu li a palavra de Deus, eu lia, eu entendia, mas eu não vivia isso. E eu quero deixar essa mensagem para você para terminar. Queridos, Deus está vivo em sua vida. Jesus Cristo está vivo e atuante dentro de você. O Santo Espírito está vivo e atuante em seu ser. Eu lia, entendia, mas eu não vivia pela fé. Você vai viver agora de vitória em vitória. Você vai viver agora vendo os mais lindos e gloriosos milagres. Você não vai ser mais um joguete na mão de Satanás. Você não vai ser mais um brinquedo na mão de Satanás, porque você vai ler comigo essa palavra agora. E você vai entender que Deus está em você, o Espírito Santo está em você, e Jesus Cristo, o Rei da Glória, habita em você. E sabendo disso, tendo a ciência disso, vivenciando que o Deus, o Senhor dos Exércitos, vive em você, nunca mais você se afligirá, porque o Senhor será reinante em sua vida. Para terminar, eu quero ler para vocês o que está escrito em João 14, verso 17. O Espírito da verdade, João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Você conhece, porque ele vive convosco. Atenção, para tudo agora, para tudo. Ele vive em você e ele estará dentro de você. Não é suficiente? Baixe os seus olhos até o versículo 23. Eu estou lendo João 14, agora o verso 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Agora, leia e preste bem atenção. E meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Queridos, a promessa não é só do Espírito Santo, a promessa não é só da presença gloriosa e poderosa desse Espírito, mas você creia, pela fé creia, é Jesus que está falando. Ele disse assim: se você me guarda os meus mandamentos, se você obedece a minha palavra, eu e o meu Pai viremos e faremos morada no seu coração. O que é que nós precisamos mais? Nós temos a presença do Espírito, nós temos o Criador de todas as coisas, conhecido como o Todo-Poderoso em minha vida, e nós temos a presença do Senhor dos Exércitos em nosso coração. Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa mais de quê? Que o Senhor te abençoe muito e que você possa ter entendido essa palavra e saber que você agora não está mais abaixo da força de Satanás, mas a força do poder do Deus vivo, gloriosa, o fogo do Espírito do Deus bendito, irradia no teu coração e te faz um homem, uma mulher, um jovem que vive a vida do Espírito aqui nessa terra. Que Deus abençoe você muito. É o meu desejo de todo o coração. Amém e amém. Paz, pastor, o senhor disse que mudou, não é? Sua mensagem para hoje, né? E eu, ouvindo o senhor pregar aqui, pastor, eu chego a uma conclusão muito clara na minha mente, pastor. Quem fez com que o senhor mudasse a mensagem hoje foi o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque, pastor, o senhor
pregou para uma pessoa nessa sala hoje. Só pode ter certeza do que eu estou dizendo, porque como Deus move, né, todas as coisas, é impressionante. E essa pessoa que está na sala hoje precisava ouvir isso, sabe? Amém. Precisava. Sabe de uma coisa, pastor? Eu também precisava, porque a palavra é de Deus. Eu só sou um canal. Mas sabe aquele negócio, pastor, de ser pontual, né? Nervoso, e Deus ir no ponto que a pessoa precisa ouvir, o senhor vai entender. O senhor vai entender profundamente o que eu estou dizendo hoje. E, por extensão, todas as outras que estão aqui, que se identificarão, que nós vamos ver daqui para frente, é impressionante. Como o Espírito de Deus é carinhoso e detalhista, né, pastor? Ele é detalhista. O Espírito de Deus é detalhista. Eu acho impressionante isso. Eu quero convidá-lo agora a orar. Vamos para o nosso momento de intercessão. Eu queria que a gente orasse, queridos, pela irmã Vilma, que é a mãe do pastor Robson e do pastor Condim, da irmã Verônica. Orássemos pelo irmão Domício, pai da Kelly. Queria que nós orássemos, queridos, também. Tem uma menininha, Jéssica, que está com câncer na cava do coração, queridos. Você imagina a dor da mãe, né? Nós intercedemos por ela aqui. Queremos também colocar a Jamile na presença de Deus. Ela tem uma massa no útero, foi internada achando que estava grávida, e uma massa no útero, está aflita com isso. E que nós orássemos, pastor, para que isso que o senhor pregou hoje fosse uma realidade em nossa vida, né? Crer que esse Deus pode todas as coisas. Se nós estamos passando por dificuldades e tempestades, essas tragédias, elas não são a vontade de Deus, mas o Senhor Deus se apropria para melhorar a gente, né? Olha de onde Ele tirou o Senhor e para onde Ele levou o Senhor, né? De um homem orgulhoso, centralizado em si mesmo, confiante no dinheiro, para um homem completamente dependente, missionário. Que cena bonita, né, pastor? Aquelas pessoas se batizando, né, pastor? Isso ali eu vou falar para o senhor, é o ganho de todo o reino de Deus, né, pastor? Tem prazer maior. Ela é usada para salvar, né, pastor? Verdade. É lindo demais. Obrigado, pastor, pela mensagem. Amém. Estou sendo muito alimentado todos os dias aqui, porque vocês são cheios do Espírito Santo, trazem mensagens poderosas, glorifica a Deus por isso. E aí, pensando nas tribulações, nas dificuldades, eu queria cantar com você, meu amigo, que está aqui, o pastor vai orar logo depois. Eu queria meditar com você num pouquinho da letra desse hino que esse moço canta, em que ele fala que o Senhor é o nosso pastor. Nós nunca estaremos sozinhos. Se você for fiel a Deus, pastor pregou aqui, ó. Se você for fiel a Deus, amigo, se você se entregar completamente a Ele, eu não estou falando de perfeição no sentido da inerrância, não, queridos. Alguns advogam, não é isso. Eu estou falando de um coração que, apesar das dificuldades, das lutas, das possíveis oscilações que o ser humano possa passar, é um coração que teme a Deus, que teme pecar contra Deus e que ama estar na presença